Vamos agora iniciar o estudo sobre os algoritmos gulosos. Assim como na programação dinâmica, os algoritmos gulosos eles vão ter os seus problemas divididos em subproblemas. Então a gente precisa que esses problemas que a gente quer resolver com essa estratégia de algoritmos gulosos, eles respeitem a propriedade de subestrutura ótima. Um problema ele tem subestruturas ótimas quando a solução ótima para aquele problema inteiro contém soluções ótimas para os subproblemas com soluções ótimas, tá? Além disso, os nossos algoritmos gulosos eles vão ter a propriedade de escolha gulosa, né? Então, a cada passo a gente vai estar escolhendo a alternativa mais promissora no momento, né? Então, nessa estratégia de os algoritmos gulosos, a cada passo ele vai fazer uma escolha ótima local. E a gente espera, na esperança de que isso vai retornar para a gente uma escolha ótima global, né? Então, diferente da programação dinâmica, quando a gente tinha uma tabela que a gente guardava os valores ótimos computados para os subproblemas anteriores, a gente não vai ter mais nenhuma tabela na estratégia de algoritmos gulosos. As escolhas elas independem dos problemas anteriores. A gente vai estar sempre escolhendo a alternativa mais promissora para aquele momento, naquele estado atual da aplicação. Ele vai olhar, analisar e vai escolher a melhor escolha possível para ele naquele momento. E qual que é essa alternativa ótima, né? Depende do tipo de problema, né? Existem problemas onde a gente quer minimizar e existem problemas onde a gente quer maximizar, né? Os problemas de otimização, onde a gente quer sempre o menor custo possível, ou problemas de maximização, onde a gente quer otimizar ao máximo o valor a cada escolha, a gente quer que a gente consiga o máximo possível de algum valor ou custo, depende do problema, né? Então, aqui a gente tem como essa ideia aqui do algoritmo, dos algoritmos gulosos, é que ele nunca vai mudar de ideia, né? Por isso que é uma escolha gulosa. Ele faz as escolhas dele e ele nunca vai reconsiderar. Depois que ele faz a escolha, ele não precisa mais analisar de novo se foi a escolha certa ou não. Ele não vai ter uma tabela de memorização onde ele vai ficar reanalisando ou utilizando os subproblemas computados anteriormente. Ele faz a escolha dele e ele não muda de ideia, né? Então, por isso que um problema para a gente resolver com os algoritmos gulosos, ele precisa respeitar as duas propriedades de subestrutura ótima e de escolha gulosa. Para a gente diferenciar um pouco as características da programação dinâmica e algoritmos gulosos, eu botei essa tabela aqui. As duas técnicas elas vão ser utilizadas para se obter uma solução ótima, só que a cada passo a programação dinâmica faz uma escolha e essa escolha depende da solução dos subproblemas anteriores. Por isso a gente utiliza uma tabela de memorização. Com os algoritmos gulosos, a gente faz qualquer que seja a escolha que seja melhor no momento e resolve os subproblemas que aparecem depois da escolha ter sido feita, né? Geralmente, a programação dinâmica ela vai ser menos eficiente em termos de tempo de execução quando comparada à estratégia gulosa, mas existem certos problemas que a estratégia gulosa ela não funciona corretamente, tá? Para a gente exemplificar essa ideia que a gente agora viu de como funcionam os algoritmos gulosos, a gente vai ver o problema da seleção de atividades, que consiste no seguinte: basicamente a gente vai ter diversas atividades que querem usar o mesmo recurso, e aí a gente pode utilizar diversos sistemas para isso, né? Várias execuções para um processador, enfim. Para deixar mais fácil da gente entender, vamos utilizar o conceito de aulas. Vai ter várias aulas, que são essas diversas atividades que querem usar o mesmo recurso, que seria a sala de aula, seria lá o auditório, por exemplo. Só que aí, cada aula ela terá sua hora de início e sua hora de terminar. O problema é que só tem uma sala de aula para todas essas aulas que vão ter, para todas essas atividades que vão ser realizadas. E aí, óbvio que não tem como ter mais de uma atividade sendo executada ao mesmo tempo, já que é o mesmo recurso. Não tem como ter duas aulas ocorrendo no mesmo auditório ao mesmo tempo, né? Então, duas atividades não podem utilizar o mesmo recurso ao mesmo tempo. E esse é o problema da seleção de atividades. De que forma a gente consegue maximizar a seleção de atividades de um certo conjunto de atividades, definidos o tempo de início e final de cada uma delas, tá? Então a gente quer sempre pegar um conjunto onde a gente consiga ter o máximo de atividades, tá? Então é um problema de otimização, de maximização. Isso aqui é um exemplo de uma tabela aqui, onde I seria o índice de cada atividade, que a gente tem 6, SI seria o início de cada atividade e FI o final de cada atividade, tá? Então, de que forma a gente consegue escolher aqui atividades que não podem conflitar, mas de que a gente tem um conjunto máximo,
né? Por exemplo, digamos que eu quisesse incluir a atividade 3. A atividade 3 começa às 5 e termina às 7. Se eu escolher a atividade 3, eu não posso colocar a atividade 4, porque elas conflitam. Dado o momento que a atividade 3 começa a atividade 4 começa de 3 horas e termina de 8, eu das 5 às 7 já vou, como eu já escolhi a atividade 3, eu já vou estar assistindo ela. Não tem como ter essas duas atividades ao mesmo tempo, elas conflitam entre si. Porém, a atividade 5, que começa de 8 horas e termina de 12, eu poderia ter um conjunto com a atividade 3, que começa de 5 às 7, e depois outra atividade, a atividade 5, que é das 8 às 12. Então, esse é um conjunto. Mas esse é um conjunto máximo? Será que eu só consigo ter duas atividades? Não, a resposta é não. Se eu for olhar direito aqui, eu consigo esse subconjunto máximo aqui. A atividade 1 começa das 1 às 4. Aí eu não posso colocar a atividade 2, porque ela começa de 3 às 5, e aí eu estou de 1 até umas 4, então eu não consigo colocar a atividade 2, mas eu consigo colocar a atividade 3, que é das 5 às 7, a atividade 5, que é das 8 às 12, a atividade 6, que é das 12 às 14. Tá? Então, se vocês prestarem atenção, a gente consegue observar que aqui nesse conjunto a gente já está com as nossas atividades ordenadas de maneira crescente, utilizando como critério o tempo final de cada atividade, né? O segredo para os algoritmos gulosos, como eles vão fazer a cada passo uma escolha gulosa, para a gente garantir que essa escolha gulosa ela de fato vai retornar para a gente a solução ótima global para o final do problema, a gente precisa ter muito cuidado de como a gente vai fazer isso, né? Então é comum a entrada de dados ela ter que ser ordenada de uma forma específica para cada problema que a gente vai tentar solucionar com algoritmos gulosos. Por exemplo, no algoritmo de Kruskal, que também é um algoritmo guloso, onde a gente vai receber um grafo e ele vai ser ponderado e conectado, e a gente espera que o algoritmo guloso retorne para a gente a árvore geradora mínima, a gente precisa que a entrada de dados, a gente precisa que as arestas do grafo já estejam ordenadas de maneira crescente. E aí ele vai fazendo escolhas gulosas e no final, de fato, ele retorna para a gente uma árvore geradora mínima. Aqui é a mesma coisa, a gente precisa que a nossa entrada de dados esteja ordenada da seguinte forma: ordenada de forma crescente, utilizando o tempo final como critério. Se a gente não fizesse isso, a gente não tinha a certeza de que esse algoritmo ia funcionar, tá? E aqui a gente tem a função, o pseudocódigo dessa função que vai recursivamente, é uma abordagem top-bottom, né? Por isso que utiliza a recursão desse problema de seleção de atividades. Então, S seria o array com os inícios, F seria o array com o final, I seria o índice da atividade que a gente está olhando e N o tamanho do nosso array, né? Então, a gente teria o nosso I em 1 e o nosso N em 6, tá? E aí a gente já considera a primeira atividade como sendo inclusa, tá? Essa é a nossa primeira escolha, do algoritmo. Ele já considera a primeira atividade como sendo inclusa. Então a gente vai ter o nosso I começando em 1. E o que é que na primeira linha vai executar? Ele vai pegar um M, definir, como sendo I mais 1. Na primeira execução a gente vai ter que o I vai ser 1, então o nosso M vai ser 2. E aqui ele tem um while. E a gente vê que esse while ele tem duas condições. As duas precisam ser verdade, senão ele sai desse while. Qual que é essa condição do while? O M tem que ser menor que o N, ou seja, a atividade que a gente está vendo agora, ela precisa ser menor que o final do array, né, para a gente não extrapolar o limite do array. E o início da atividade M, ou seja, nessa execução, como M é igual a 2, o início da atividade 2 tem que ser menor que o final da atividade 1, né, já que na primeira execução é 1. Enquanto isso for verdade, a gente vai incrementando o M. Por quê? Se o início da próxima atividade, SM, é o I mais 1, né? Então o início da próxima atividade for menor que o final da atividade atual, né? A atividade 1, a gente não consegue, elas são conflitantes entre si, né? A gente não consegue assistir as duas. Então a gente vai incrementar o M, né? Eu já ignoro essa atividade e incremento o M e continuo verificando isso. Até que chega um ponto em que elas vão ser compatíveis. Ou a gente vai chegar no final do array, né? E aí ele não entra mais no nosso... Ele sai do nosso while e vai executar a linha 4, onde ele vai verificar se de fato a gente não extrapolou o limite do array, porque se extrapolou a gente retorna o conjunto vazio, né? Apenas para terminar e voltar na pilha recursiva. Porque se ele de fato for menor, então a gente encontrou uma atividade compatível. E aí a gente vai retornar o array com o conjunto com
o elemento, a atividade que a gente encontrou que é compatível, mais unindo com a chamada recursiva de novo, só que dessa vez a gente começa de onde a gente parou, ou seja, a gente bota o nosso m no lugar do i, para que ele não precise calcular novamente atividades que ele já analisou, né? Então, perceba a escolha gulosa do nosso algoritmo. Ele exclui a possibilidade do m, ele compara, né? E aí ele viu que não dava para alocar, então ele simplesmente vai incrementando o m. E quando ele acha, ele adiciona no nosso array de atividades finais e chama a nova função, né? Então ele não vai fazer essa análise de novo se realmente era para ter incluído a atividade ou não. Ele continua de onde ele parou e continua executando o algoritmo de onde ele parou. Ele não volta atrás, ele não reanalisa a escolha. Tá? A gente vai entender isso melhor. Só que antes a gente precisa de fato provar de que esse problema da seleção de atividades pode ser resolvido com algoritmos gulosos. Ele precisa respeitar a propriedade de escolha gulosa e ele precisa respeitar a propriedade de subestrutura ótima. Vamos provar isso para depois de provado, a gente fazer uma execução do algoritmo. Tá? Então a propriedade 1 de escolha gulosa a gente precisa mostrar que existe uma solução ótima A, tal que a escolha gulosa 1 está contida em A. Qual vai ser a prova disso? A gente tem que ordenar as atividades A pelo tempo final, de forma que a primeira atividade em A vai ser esse K1 que a gente está definindo. Se esse K1 for igual ao nosso 1, a escolha gulosa 1, então o A começa como escolha gulosa. Se ele for diferente de 1, então a gente considera uma linha como sendo o conjunto A menos esse conjunto K1, união com 1. E isso retorna para a gente o seguinte, a gente consegue identificar o seguinte: os conjuntos A menos K1 aqui e 1 são disjuntos, ou seja, eles não têm elementos comuns entre si. Por isso, a gente sabe que então as atividades em A' vão ser compatíveis e que a linha também vai ser ótima, porque a cardinalidade de A' vai ser igual à cardinalidade de A, eles vão ter a mesma quantidade de atividades. E aí a gente consegue concluir que sempre vai existir uma solução ótima que começa com uma escolha gulosa. Tá bom? Vamos ver agora a propriedade 2 de subestrutura ótima. Vamos considerar o seguinte: se A é uma solução ótima, então a linha, sendo A menos 1, é uma solução ótima para um S', que é composto de quem? De todos os elementos, de todas as atividades pertencentes a esse conjunto S, aonde o começo dessas atividades, de todas essas atividades desse conjunto S, vão ser maiores ou iguais que o final dessa nossa atividade 1. Tá? Como é que a gente prova isso? A gente vai estar utilizando contradição. Por contradição, se existisse um B' para um S', de forma que a quantidade de atividades em B' fosse maior que a quantidade de atividades em A', então o nosso B seria igual ao B' união com essa atividade 1. E aí a gente teria, com isso, que a cardinalidade de B, a quantidade de atividades que tem nesse nosso B, seria maior que a quantidade de atividades que tem no A. O que contradiz o que a gente definiu aqui logo no começo, né? O A é uma solução ótima. Então como que a gente encontrou uma solução que é mais ótima do que a solução ótima? Impossível. Certo? Agora a gente pode continuar aqui para fazer a execução desse exemplo que eu coloquei aqui, utilizando a função que a gente definiu para o problema da seleção de atividades. Tá? Então, no primeiro momento, o algoritmo ele já está considerando a primeira atividade, já é a primeira escolha dele, ele inclui a primeira atividade, então a gente tem a atividade 1 inclusa, e aí ele vai continuar a execução a partir daqui. Tá? Então, o i ele vai ser igual a 1, o n é igual a 6, e a gente vai ter o nosso m como sendo igual a i mais 1, ou seja, 2. Enquanto m, que é 2, for menor que n, que é 6, isso é verdade, e s de m, ou seja, quem é o s de 2, é 3, for menor que o f de 1, que é 4, é menor que 3 é menor que 4? Sim. Então, incrementa o m. A gente não tem como colocar a nossa atividade 2. Então, vamos incrementar. Incrementou. M é menor que n, 3 é menor que 6? Sim. Esse primeiro teste passou. Mas SM, ou seja, S da nossa atividade 3, o 5, é menor que o F da nossa atividade 1, que é o 4? Não. 5 não é menor que 4. Então ele sai do nosso while. Se ele sai do nosso while, o nosso M que estava aqui em 3, ele vai verificar se o 3 vai ser menor que o N. Sim, a gente não extrapolou o limite do nosso array. Então a gente vai retornar a nossa atividade M, ou seja, a nossa atividade 3, mais uma chamada recursiva, passando o M, que é 3, para a próxima chamada. Né? Então a gente incluiu a atividade 3. Perceba as escolhas gulosas do nosso algoritmo. Né? Ele incluiu a atividade 1,
ele excluiu a atividade 2 e ele incluiu a atividade 3. Em nenhum momento a gente vai voltar para reconsiderar essas escolhas ou analisá-las de volta. A gente incluiu a atividade 3 e não vai mais voltar atrás, não vai mais reanalisar se essa escolha foi certa ou não. A gente espera de que essas escolhas, no final, de fato, vão estar retornando o máximo de atividades possíveis que a gente conseguiria escolher, né? A gente incrementou o M e passa o M nas próximas chamadas recursivas, então a gente não vai voltar e reanalisar se essas escolhas foram certas. A gente espera que foi certo. E de fato vai funcionar, né? A gente já provou que o nosso problema respeita as propriedades de seleção de subestrutura ótima e de escolha gulosa. Continuando, o nosso I agora vai ser o 3, então o nosso M vai ser 4. M é menor que N, 4 é menor que 6, sim. S de M, S de 4, que é 3, é menor do que o F de I, que é o nosso F de I, é o 3. Ou seja, 3 é menor do que 7, sim. Então a gente não consegue incluir a atividade 4. A gente vai incrementar o M. Agora o M é a atividade 5. Então, de novo, 5 é menor que 6? Sim. Mas aí, o S de 5, que é 8, é menor que o F de I, que é o nosso 7, né? O F de 3, que é o nosso 7. 8 é menor que 7? Não. Então a gente sai do nosso while e entra nessa verificação aqui. M, que é o 5, é menor que 6? Sim. Então a gente inclui a nossa atividade 5 e chama a recursão a partir do nosso M, que é o 5, né? Veja as escolhas que o algoritmo vai fazendo. Ele passa apenas uma vez, ele não volta atrás e ele não reconsidera as escolhas, tá? Bora lá. Agora a gente está já terminando. O nosso I vai ser igual a 5, o nosso N continua sendo igual a 6, o nosso M aqui vai ser I, que é 5 mais 1, 6. Então ele vai estar olhando essa atividade 6 aqui e ele vai ver. M é menor ou igual a N, 6 é menor ou igual que 6? É. S de M, ou seja, o 12 aqui, o tempo inicial do nosso 6, atividade 6, é menor que o tempo inicial, o tempo final da atividade I, que é a atividade 5. 12 é menor que 12? Não. 12 é igual a 12. Então a gente vai verificar aqui se a gente chegou no final do array, a gente está na última execução, né? Então M vai ser igual a N, ele passa nessa verificação, e aí ele vai incluir a nossa atividade 6 junto com mais uma chamada recursiva, passando agora o nosso M como 6, né? Então ele inclui a atividade 6. E aí o nosso I vai ser igual a 6, ele vai entrar aqui nessa verificação, ele vai ver se o nosso M vai ser menor ou igual a N, sim, de fato, 6 vai ser... Não, como o nosso I agora é 6, o M vai ser igual a 6 mais 1, 7. Então ele não vai passar nesse I, while, não vai passar nesse if e vai retornar ao vazio, né? Já que a gente não vai incluir mais nenhuma atividade, a gente chegou no final do array. E aí, de fato, a gente conseguiu executar aqui o nosso algoritmo, retornando, fazendo escolhas gulosas, retornando para a gente um conjunto máximo de atividades que a gente conseguiria, dado esse conjunto aqui de atividades, que já estão ordenadas de ordem crescente aqui, considerando o tempo final dessas atividades, tá certo? Então perceba como a gente demoraria muito mais tempo se a gente tivesse tendo que analisar para cada uma dessas atividades o conjunto que elas formariam, se seria máximo ou não, né? Aqui a gente faz escolhas gulosas e a gente só precisa passar por cada atividade uma vez. A gente considera ou não considera. Se considerou, colocou e já vê a próxima atividade. A gente não fica reanalisando, tá? Então essa é a forma como os algoritmos gulosos funcionam.